Já tá, Bill? Tu nem me deu os 10 segundos, tu quer me derrubar, rapaz? Que isso? Salve, salve, pessoal. Coutinho falando de um Golecast. Antes da gente apresentar a nossa convidada, que eu tô super honrado de ter ela aqui, a gente então vai falar, vai botar o videozinho aí, Bill? Botar o videozinho do Bronze da Rê. Pro pessoal que quer se bronzear, inclusive no inverno, vai lá no Instagram, o Bronze da Rê, e procura as meninas lá. Feito, Bill? Em oferecimento, o Bronze da Rê, é isso? E agora também a construtora inovadora. São especialistas em pré-moldados de concreto. Se tu é empresário, quer fazer a tua empresa, teu prédio, chama o pessoal lá da construtora inovadora. Fechou, Bill? Agora sim, hoje nós estamos muito honrados de ter a deputada estadual Laura Zito. Acertei? Cito. Laura Cito, errei. Mas agora não erro mais. Laura, obrigado por aceitar nosso convite, de verdade. A gente está super honrado de tê-la aqui conosco. Espero que tu tenha gostado da nossa sala aqui. Demais. Espero que o nosso papo seja bem legal e que a gente consiga levar informação para a galera que vai nos assistir depois. Laura, a primeira coisa que a gente sempre pede é que o nosso convidado se auto-apresente. Por quê? Porque o nosso conhecimento aqui é sempre mais superficial da pessoa que vem conversar com a gente. Nada melhor do que nós mesmos para nos apresentar, então fica à vontade. Primeiro, eu queria agradecer imensamente por estar aqui com vocês, trocando essa ideia, assim, de maneira livre, né? Um abraço para quem está nos acompanhando também, né? Então, hoje eu tenho 33 anos, me chamo Laura Cito, sou nascida em Porto Alegre, sou jornalista de formação, sou servidora do município de Porto Alegre de carreira. Fui vereadora de Porto Alegre, hoje sou deputada estadual, sou a deputada mais jovem do Rio Grande do Sul e uma das primeiras mulheres negras deputada desse estado do Rio Grande do Sul, em 200 anos de representações legislativas. Pela primeira vez em 2022, o Rio Grande do Sul elegeu mulheres negras, né? E eu sou uma delas. Só que legal. De qual bairro tu é, Laura? Hoje eu moro no Sarandi. No Sarandi. Sou da Zona Norte. E tu te criou onde? Eu me criei na Vila Nova. Na Vila Nova, legal. Eu me criei no Rubem Berta, na Coab Rubem Berta. Meu vizinho agora. Sim. Meu pai foi uma das pessoas que invadiu a época, lá em 1987. Sim, o processo de luta por urbanização de Porto Alegre. Exatamente. Meu pai estava lá, eu tinha 8, 9 anos, e ali me criei, saí dali com 20 e poucos anos depois. Legal, então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te fazer, tu tem 33 anos, super nova, super nova. Como é que tu entrou na política e por quê? Qual foi o bichinho que te mordeu, o que te incomodou, que te levou à política? Sabes que tem coisas que parece que nascem com a gente, assim, né? É difícil, assim. Eu comecei a participar da política com 12 anos. E então, assim, eu meio que brinco que eu larguei a boneca e peguei o megafone, assim, né? Eu brinco assim. E eu sempre gostei muito de assistir jornal, sempre tive muita opinião sobre as coisas, assim. E eu tenho uma irmã mais velha, a Luanda, hoje é professora universitária na Colômbia. E a minha irmã estava participando dos movimentos pela implementação da política de cotas na URGS. Isso aí, 2005. E aí a minha irmã levava para casa, o pessoal, colegas dela, enfim, do cursinho pré-vestibular da universidade, iam com ela lá em casa. E eu, como sempre, tinha muita opinião sobre tudo. Um dia eu disse para ela assim, eu acho que eu sou contra cotas raciais. E a minha irmã, como assim? Daí eu disse, não, eu sou uma guria inteligente, olha minhas notas na escola, quando chegar a minha hora de fazer vestibular, eu não preciso de uma esmola para poder entrar na universidade. E aí a minha irmã disse assim, tu tá com o teu pensamento muito errado, eu vou te dar uns textos aqui para tu ler, para tu abrir tua cabeça, e se tu quiser tu pode ir em umas reuniões comigo para tu ouvir e teu pensamento ficar mais crítico. E aí eu, como lia tudo que me davam na mão, comecei a ler e a ir atrás de informações, comecei a perceber quem eram as pessoas que eram contra as cotas. Que também, quando quer entender um pouco o mérito de uma questão, também é importante tu ver quem é que está falando sobre, né? E aí, a partir daquilo ali, eu comecei olha como que isso é importante, né? Não é sobre a minha capacidade hoje, é sobre uma dívida do Estado para com a população negra.
E aí, a partir disso, eu comecei a participar das coisas e tal. Nesse meio tempo, né, quando eu fiz 13 anos, eu entrei no ensino médio. E aí fui estudar no Julinho, caldeirão de política e mobilização. E aí já comecei a participar das coisas, do movimento estudantil. Então, uma coisa foi um novelo, né? Uma coisa foi encaixando na outra. Aí eu comecei a participar do movimento estudantil, era governo IEDA, aqui no Rio Grande do Sul. Um processo, assim, de desmonte da educação pública muito intenso, né? E muita mobilização. E aí eu comecei a participar das mobilizações, enfim, fui presidente do Grêmio Estudantil. Então, de lá para cá, eu faço política de segunda a segunda, assim. Quase desde que tu te conhece. Desde que eu me conheço. Então, tem gente que diz assim, como é que era a tua vida antes da política? Eu disse, eu brincava com minhas Barbies, não sei como é que era. Olha só. Agora, tu dissesse que lá atrás, a primeira coisa que tu pensou é que tu era contra as cotas, né? Eu nem tinha isso aqui, mas já que tu entrou, é importante, acho legal a gente falar sobre isso. Por que tu achas que existem negros que são contra as cotas? O que acontece, tu acha? Onde é que a gente perde no discurso? Não, eu acho que tem dois elementos aí. Um talvez mais psicológico, no sentido de que é uma sensação ruim, né, num primeiro momento, a pessoa achar que ela, na verdade, não teria condições de fazer algo. E como nós vivemos numa sociedade onde a meritocracia, o conceito de meritocracia é um pouco distorcido, né, porque a meritocracia não é somente uma corrida a cavalo, né? E aí as pessoas ficam dizendo, bom, por que eu vou entrar numa condição menor que a do outro? Então, lá no final, quando eu me tornar um advogado, um médico, eu vou ser um advogado ou um médico menor que o outro, porque a minha forma de entrada não foi igual, então eu não quero isso. Então, eu quero provar, até porque a população negra no país, né, é criada desde pequena dizendo que a gente tem que provar que a gente é melhor uma ou duas vezes. Isso dá uma espécie de uma questão de um orgulho. Mas, na verdade, a gente tem que muitas vezes provar mesmo que a gente é melhor por conta do racismo. Perfeito. Né? É por isso que a gente precisa, muitas vezes, se esforçar mais e não vai chegar, muitas vezes, no mesmo lugar. Aí é que entra a necessidade, inclusive, da política afirmativa, né? Então, eu acho que são esses elementos culturais e da construção da sua identidade que faz com que as pessoas pensem isso, assim. Sim. Tu pode explicar para nós o que é o racismo estrutural? De uma forma mais didática para que a galera entenda. Posso tentar. Porque é bem complexo mesmo, né? Isso. Quando a gente fala racismo estrutural, as pessoas ficam pensando, tá, mas então tem uma estrutura? Como é que tu mexe numa estrutura, né? Então, ao longo do processo pós-abolição, da abolição, melhor dizendo, da abolição formal ali da escravatura para cá, nós fomos tendo no Brasil um conjunto de normativas jurídicas que estruturaram o conceito de Estado brasileiro, isso desde a velha República até aqui, né, que foram condicionando a população negra a uma marginalidade do ponto de vista do acesso a direitos e cidadania no Brasil. Quando falo marginalidade, não falo do crime, né? Sim. Falo de estar à margem do sistema, né? À margem do sistema. Então, bom, esses dias até usei num programa um exemplo da reforma Rivadavia Correia, que é da primeira década do século XX, que dizia que os diretores de escola poderiam ter autonomia na possibilidade de aceitar ingresso de estudantes nas suas instituições de ensino. Bom, isso significava o quê? Que esses diretores, eles poderiam dizer, bom, tu é muito pretinho para estar aqui. Que na prática, num país que fazia 10 anos, 20 anos que tinha abolido a escravatura, obviamente, é um país que, né, tem uma lei áurea lá. Sim. E como a gente gosta de instigar no movimento negro, né? Dia 14 de maio é o dia do se vira, né? Porque sem tu dúvida. deixou de ser propriedade de alguém ter responsabilidade sobre ti, para tu estar à mercê da morte, na verdade, né? Porque tu não tinha ao mesmo tempo uma política de substituir a mão de obra negra por uma mão de obra branca no país com a imigração europeia, né? Tu não tinha acesso à escolarização para a população negra, tinham leis, como a própria lei que criminalizava a capoeira, que criminalizava o nosso exercício religioso, o nosso exercício cultural. Então, isso significa, tem um advogado
muito famoso, né, abolicionista, que ele dizia que a doutrina do direito, ela era a parte mais, e portanto hoje ainda é, né, mais, o Luiz Gama, mais estratégica para a gente quebrar o racismo estrutural. Porque a estrutura, né, racializada, do ponto de vista do Estado, ela se deu através das normativas jurídicas. Porque são elas que limitam o acesso da população negra, de fato, a uma cidadania plena. E exatamente por isso que essas ações afirmativas elas são tão importantes. Né? Sim. E a gente consegue, eu vou te dizer, eu vi uma... Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. A pergunta que eu queria te fazer era como é que se apresenta, como é possível a gente visualizar o racismo estrutural no dia a dia? É possível? Talvez o lugar... Com certeza. Não sei ele se se dá... entendeu a minha pergunta. Sim, sim. Ele como se é dá... que a gente enxerga ele? Quando tu olha o Ministério Público e tu não vê procuradoras negras, é um exemplo. Perfeito. Quando tu entra no presídio e tu vê 70% da massa carcerária brasileira quase de negros, é um exemplo. Perfeito. Bom, um tempo atrás viralizou na internet uma parlamentar de direita, branca, falando que as pessoas negras poderiam ter, talvez... Por que tem uma massa carcerária negra, majoritariamente? Talvez tenha alguma predisposição. Meu Deus. Né? Bom, isso é um racismo explícito. Né? Mas quando a gente olha e pensa, bom, por que é tão maior a representação da população negra na massa carcerária? E isso é uma estrutura que marginaliza, que faz com que nós sejamos o terceiro país que mais mata de maneira violenta jovens no mundo. Sim. E 80% quase desses jovens são negros. Por que um jovem negro tem 8 vezes mais chance de morrer no Brasil do que um jovem branco? Então, são dados que nos evidenciam que há uma sistemática estrutural da sociedade que leva a população negra, nas mais variadas expressões de dados, né, de estratificação, a estarem numa base da pirâmide social do Brasil. Sim. Né? Eu vi uma resposta em relação a isso esses dias. Eu vou te falar a resposta que eu ouvi e tu vê se faz sentido, tá bom? Uhum. Em relação a essa pergunta de como ele se apresenta, né? O racismo estrutural. Se tudo correr na normalidade, por exemplo, e aí quando tu olha, por exemplo, um tribunal de justiça, se tudo correr na normalidade, possivelmente não terão negros ou muito, muito poucos em relação aos brancos. Não sei se tu entendeu. Não, mas é isso aí. Se correr na normalidade, do Estado, claro, se não tiver nenhuma política afirmativa, exato, é isso. Não. Porque o que faz alguém ser juiz? Como é que tu... tem provas difíceis corretamente, porque... Né? Agora, qual é a condição de uma pessoa negra no Brasil? Ou quantas pessoas negras teriam condições de se preparar de maneira igual para disputar uma vaga de juiz, de diplomata? Qual é a condição real? Né? Então, tanto que, não só com componente racial, mas também com componente de classe. Porque tem como tu te preparar para disputar de maneira igual para ser juiz, tendo que trabalhar 8 horas numa escala 6:1? Não tem como. É impossível. Então essas questões mais esdrúxulas, digamos assim, das desigualdades, elas explicitam as desigualdades estruturais que nós temos, de gênero, né, econômica e racial. Sim. Como combater, Laura? Nós precisamos garantir, através do poder público do Estado, oportunidades. Essa é a forma de nós alterarmos. Então, nós precisamos ter leis que garantam o acesso, que garantam a permanência, né, e que também garantam direitos. Então, bom, nós vamos garantir, quando a gente fala... E tem algumas políticas que elas podem ser transversais e que elas vão atingir a população negra. Vou dar um exemplo que está aí bombando, que a extrema-direita está tentando derrubar, inclusive, judicialmente. Pé de meia. Pé de meia é um baita programa que enfrenta o tema da evasão escolar no ensino médio brasileiro. Um PA aí que entra no primeiro ano do ensino médio, se ele concluir a escola, ele vai ter R$10 mil quase numa poupança para sacar. Isso dá uma motivação para aquela família ver que não está investindo. Por quê? Porque esse é o jovem que vai lá para a escola e que encontra alguém para dizer: por que está estudando?
Tu não vai conseguir ser mais do que tal coisa, mais que pedreiro, mais que... Né? Então, esse jovem ele é desestimulado ao longo da sua escolarização. E aqui no Rio Grande do Sul tem um dado bem interessante. Nós lançamos pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, qual presidi no último período, uma cartilha do educador antirracista, para formar educadores para a aplicação da Lei 10.639 nas escolas estaduais. E quando nós fomos apresentar para o governo do estado a cartilha, a secretária Raquel, secretária estadual de Educação, ela nos apresentou um dado muito interessante, que no Rio Grande do Sul, um aluno negro tem 55% a mais de evasão escolar do que um estudante não negro. Isso significa que a forma como esse racismo se revela dentro da sala de aula, que é um microcosmo, as escolas, o que a escola mais é? Uma microsociedade. Portanto, ela tem tudo que tem na sociedade. E ela expele o estudante negro. Então, pela violência que ele sofre nos bancos escolares, muitas vezes pela desestruturação econômica de suas famílias. Então, tu conseguir entrar lá na primeira série, primeiro ano agora, né? Mudou. Sim. E chegar no terceiro ano do ensino médio é uma caminhada que é, gente, como subir um Everest. E isso, assim, eu que estudei em escola pública, para mim foi muito perceptível. A quantidade de colegas negros que eu tinha no primeiro ciclo escolar. Sim. E quantos colegas negros eu tive se formando comigo no terceiro ano. E se eu contabilizar o gênero, quantos meninos negros formaram comigo no terceiro ano, bom, a proporção é muito menor ainda, né? Olha só. Mas não é fácil de se fazer, né? A gente precisa de um comprometimento das instituições e do poder público em todas as suas esferas, e do judiciário, do legislativo, do executivo municipal, estadual, nacional, muito articulado nesse sentido. O Brasil avançou muito, né? Como a gente fala hoje sobre isso e tem a compreensão sobre isso, muitas vezes as pessoas acham, acho que aumentou muito os casos de racismo. Eu não acho que aumentou as denúncias. Isso é muito importante, porque nos geram dados para, a partir de maneira científica, materializar o que nós estamos falando que existe e, a partir disso, poder medir, entender como essa dinâmica se dá nas relações étnico-raciais no país e poder ter políticas que incidam para alterar essa realidade. Mas nós vivemos num país que que só em 1995, no centenário de Zumbi dos Palmares, que era o governo Fernando Henrique Cardoso, que ele assumiu que realmente existe racismo no Brasil. Até 95, o mito da democracia racial era o que imperava no judiciário, no executivo, na cultura, né, do povo brasileiro. Depois, em 2001, final do governo FHC, nós tivemos uma conferência internacional em Durban, na África do Sul, que tirou um tratado internacional que todos os países que assinavam esse tratado se comprometiam a ter ações efetivas para combater o racismo, a xenofobia e todas as formas correlatas de discriminação. E, a partir desse tratado que o Brasil assinou em 2001, só em 2003, quando inicia o governo Lula, que ele passa a ter, de fato, ação para a promoção da igualdade racial. Então, tudo esse é um expediente muito recente que nós temos no Brasil, né? Eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais complicada, digamos. Tu acha que seria possível nós, dentro do sistema que a gente vive, que isso aconteça? O sistema não como é que eu posso te dizer? Não brecaria, o sistema não faria de alguma forma com que não acontecesse? Não trabalha para que não aconteça? As diferenças étnicas existem antes do sistema capitalista, né? Sim. Mas, obviamente, o capitalismo, inclusive, sobrevive tantos anos porque ele tem uma capacidade de absorver e transformar questões culturais, econômicas, enfim, né, a bem da sua própria manutenção. Então, é possível se perder no capitalismo? Eu, como uma mulher socialista de esquerda, acredito que não, né? Eu acredito que numa sociedade com o princípio da equidade, né, que seria possível garantir uma igualdade perante todas as pessoas. Aí poderia vir uma segunda pergunta mais complexa. Bom, então tu acredita que com a superação do capitalismo o racismo será superado? Eu faço parte, talvez, uma minoria da esquerda que não acredita necessariamente que são questões que se resolvem sozinhas. Sim, né? Experiências... a gente nunca teve o socialismo real implementado, né, no mundo, mas as experiências que tivemos socialistas, elas demonstram que isso não é verdade, né? Então, isso requer que a gente possa também, entre aqueles e aquelas que
defendem uma nova ordem mundial, digamos assim, que eles também se comprometam com essas agendas. Hoje nós temos na esquerda aí um grande debate se nós vamos ser capturados para pautas ditas identitárias, ou se nós vamos fazer um debate sobre a identidade dos trabalhadores e a agenda econômica. Eu não acho que são... Primeiro que eu não acredito nessa pecha de pautas identitárias. Tá. Até porque a nossa maior pauta identitária é nos entendermos como operários, proletários. Mas eu ia te fazer essa pergunta. Essa é a maior identidade que nos unifica, né? Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Dentro disso que tu tá falando, tá? Tu não achas, e eu agora, como tu já me respondeu, mas eu vou te perguntar igual para tu discorrer mais sobre isso, tá? E aí é um ponto de vista meu particular, tá? E eu não tô aqui de jeito nenhum, quero deixar claro que eu não tô de forma alguma desmerecendo qualquer luta identitária, tá? Mas me parece, e aí é um ponto de vista meu, que essa divisão não é boa para nós. Para nós, quando eu digo nós, os proletários. Sim. Porque, vou te dar, sei lá, como exemplo, tem o negro, tem vamos lá, a luta dos negros, a luta dos LGBTs, a luta das mulheres. E isso não te parece que divide, não te parece que talvez seja até uma estratégia? Porque, por exemplo, tem negro homofóbico, tem... Eu acho que tem duas questões que entram aí, né? Uma é uma questão de quem sempre conduziu essa massa que antes estava numa identidade, digamos assim, mais única, que vê na abertura do espaço a também compreender outras suscetibilidades da classe trabalhadora como uma perca de espaço e de poder. Isso é visível, né? Então, assim, vocês estão diminuindo a luta dos trabalhadores. Normalmente essa é uma fala que vai vir, o quê? De um homem branco sindicalista. Sim. Talvez era a característica principal de uma liderança da esquerda no período. Tá. Mas agora as pessoas querem também ter a vocalização de uma mulher trans, de uma mulher negra, né, de um gay, enfim. E isso é importante, porque quando tu olha como se fosse tudo só uma coisa, tu silencia alguém. E é importante que essa agenda ela também possa ser vocalizada. Perfeito. Então, eu acho que se esses outros setores compreendessem isso como também central, isso teria mais uniformidade. Tá? Segundo, eu compreendo que vocalizar a segmentação a pluralidade da pauta dos trabalhadores, ela não enfraquece, pelo contrário, eu acho que ela fortalece, porque ela dá voz e demonstra a diversidade do que nós estamos falando. E ela é estratégica para tu conseguir mobilizar as pessoas. Porque hoje, no estágio do capitalismo que nós estamos, ele também segmenta. Sim. Tanto ele segmenta que ele pega muitas dessas bandeiras e importa para o seu seio e tenta vender. O maior exemplo disso é o quê? Vou dar um exemplo próximo. Campanha de Kamala versus Trump. É óbvio que o Trump mobiliza um sentimento fascista, violento, etc, etc. Claro. É óbvio que a representatividade da Kamala é importante quanto uma mulher negra, etc, etc. Óbvio. Agora, a agenda democrata para o mundo é uma agenda violenta do império para o mundo. Né, do imperialismo norte-americano para o mundo. Não mudaria, no caso. Não mudaria muita coisa. Se era uma mão branca ou uma mão negra que ia tocar. Bom, não significa que a pouca coisa que mudaria não era mais importante. Eu preferia que a Câmara tivesse ganho. Eu acho que seria, do ponto de vista cultural, né, dessa visão que as mulheres negras podem também estar nos espaços de poder. Eu acho que isso agrega para os Estados Unidos e para o mundo. Mas, do ponto de vista mais pragmático da política, né, é uma agenda que os liberais importam para regimentar setores populares. Né? E eu acho que isso é muito importante que se compreenda e se fale mais sobre isso. Então, a contraposição à ruptura liberal das agendas ditas identitárias não pode ser argumentação para silenciar essas agendas. Pelo contrário, nós vocalizarmos elas possibilitam que nós possamos abrir portas e compreender que esses sujeitos também são detentores da possibilidade de representação e de estar numa mesa do poder, né? Legal. Tu sabe que eu vou te falar que eu nunca tinha ouvido essa resposta, tá? Que eu faço às vezes essa pergunta. Mas
eu achei importante, até para mim, sabe? Para eu pensar, que eu vou me provocar. Porque muitas pessoas da esquerda acabam, às vezes, tendo uma resposta taxativa que corrobora com a crítica inicial. Perfeito. E eu acho que a gente precisa desconstruí-la. Perfeito. Quando tu disse, aqui eu vou te falar um ponto que me pegou agora na tua resposta, que foi que quando a gente unifica ou faz um uníssono, digamos assim, a gente está calando alguém. E é importante não calar. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Como unificar daí? Eu acho que a gente tem que unificar pela agenda econômica. Tá. Porque ela dá identidade de classe. Perfeito. Eu acho que é sobre isso. Por exemplo, nós teremos no Congresso Nacional a Erika Hilton, uma mulher negra transexual, vocalizando a escala 6x1. Perfeito. A pauta que mais unificadora da classe trabalhadora no momento, assim, é muito importante, né? Então, eu acho que eu aqui na Assembleia, que denunciei o trabalho análogo à escravidão, né? Enfim, então eu acho que a gente conseguir ter agendas econômicas que não é questão de substituir as específicas, não, eu te entendi. Mas agregar ela é onde a gente se encontra, é onde vai se encontrar o agricultor, é onde vai se encontrar o operário de fábrica, é onde vai se encontrar a professora, é onde vai se encontrar o MEI, né? Então quando vai para uma agenda econômica onde todo mundo se encontra, mas ela não pode ser sufocante das outras vivências. Perfeito, né? Perfeito. Olha, eu vou te dizer que eu adorei tua resposta, particularmente porque não tinha pensado sobre esse aspecto ainda. Eu vou te dar uma outra complementação. Quando o Bolsonaro ganhou em 2018, nós, especialmente o movimento feminista, foi muito atacado de que nós teríamos sido os responsáveis por ele ter ganho, porque nós organizamos aqueles atos, ele não, por todo o Brasil. Só que ali, talvez, as direções das organizações de esquerda não compreenderam o que significava aquele ato ele não. Ele não era uma consigna que reunia todas as expressões da classe trabalhadora. Sim. Reunia as mulheres que não queriam um cara que diz que uma mulher não vai ser estuprada e ser presidente. Reunia os trabalhadores que acreditam que não tem que ser o velho da van lá, ficar milionário em cima da custa dos outros. Os pequenos agricultores que não queriam que o agronegócio, né, tivesse ainda mais poder no Brasil. E assim por diante. E a gente só conseguiu traduzir isso de maneira talvez mais explícita na pandemia. Porque daí um inimigo invisível nos unificou. Sim. Porque a resposta dele a esse inimigo invisível, todas essas questões que estavam resumidas no ele não foram expostas para ele, foram colocadas para fora. E a gente conseguiu ter um grau de unidade. Mas a gente já tinha esse grau de unidade lá, que não foi percebido, compreendido por esses setores. Pela própria esquerda. Tu sabe que nós aqui, né, em Porto Alegre, nós já fomos capital do Fórum Social Mundial, né? E agora me parece assim, eu não consigo vislumbrar uma possibilidade num curto prazo de a esquerda ganhar em Porto Alegre de novo. Por que a periferia, que é maior, não coloca a esquerda de novo no poder? Qual é o discurso que a extrema-direita tem, por exemplo, hoje, que consegue alcançar o coração do periférico lá na favela? Eu acho que a gente tem... E que a gente não consegue, que a esquerda não consegue, né? Eu acho que tem 3 questões aí colocadas, né? A primeira é que essa nossa discussão anterior, a esquerda muitas vezes resbala na forma de se posicionar sobre ela e acaba reforçando estereótipos e armadilhas criadas pela extrema-direita. Então, o debate de valores no Brasil, ele é unificador de uma certa base popular que sustenta a extrema-direita. Então, hoje nós temos aí 30% de evangélicos no Brasil. A probabilidade é de, nos próximos 20 anos, chegarmos à metade do país, de alguma forma, próximo aos neopentecostais. E a esquerda, muitas vezes, repele, como se eles fossem também uma massa, silenciando as diferenças. Perfeito. Eu posso acreditar numa visão religiosa, aquilo responder às agruras do meu coração, mas não necessariamente eu preciso concordar com tudo. E eu preciso ter capacidade de dialogar com essas pessoas também. E eu acho que a esquerda se fragiliza sobre isso. Acho que isso é um aspecto. Tem um outro aspecto que também eu acho que é um resultado de um equívoco nosso, que quando nós fizemos, nos primeiros governos do Lula, a inclusão econômica de uma camada considerável da classe trabalhadora, nós não conscientizamos ela sobre aquilo.
Então, o cara hoje que ganha 5 mil reais, ele acha que ele é uma pessoa melhor do que o cara que ganha 700 reais. Porque ele acha que o cara que ganha 700 reais, muitas vezes, e que recebe um benefício do governo, é moralmente inferior, porque não gosta de trabalhar, porque etc, etc. Isso que a gente ouve todos os dias aí, né? E nós não disputamos a consciência dessa pessoa. Pelo contrário, a gente reforçou a ideia de que ele estava virando classe média. E ele não é classe média. Ele não é classe média. Né? Nós criamos uma estratificação. Porque politicamente foi bom criar essa consciência. Naquele momento. Claro. E aí a gente vê... Porque daí as pessoas realmente estavam consumindo mais. Tinha uma demanda reprimida por consumo no Brasil. Eu digo por mim, eu sou filho de uma trabalhadora doméstica. Antes dos governos Lula, eu lembro bem, a nossa casa, assim, pau e corda, a gente conseguiu botar um forro. Eu dormi muitos anos com a minha mãe, que nós não tínhamos... eu não tinha uma cama, minha irmã tinha uma cama, eu não tinha uma cama, depois eu ganhei uma cama. Aí, também criança gosta de dormir com a mãe, fiquei mais um tempinho dormir com a minha mãe. Mas ali entre o final do governo FHC e o primeiro governo Lula, nós pudemos dar uma reformada na casa, comprar eletrodomésticos, a capacidade de consumo, ela melhorou, né? E as pessoas responderam a essa questão econômica, mas não a valores. E eles vieram organizando os valores das pessoas sem pudor. Isso também é uma questão. E nós temos aí uma mudança muito grande no mundo do trabalho. Eu acredito que essa consolidação desse ambiente mais conservador para ser capturado pela extrema-direita, ele advém de uma consolidação ali durante o governo Temer, na virada do Temer para o Bolsonaro, que é de uma desregulamentação absurda do mundo do trabalho, que tu perdeu a capacidade de organização da classe trabalhadora, porque as pessoas hoje não trabalham na fábrica, né? Elas estão no setor de serviços, elas são empreendedoras, então elas têm outros valores, como se diz? Almejam outras coisas, né? Que não é mais o que almejavam antes. E a última, e talvez a mais irônica de todas, é que as nossas próprias conquistas dos governos populares sanaram reivindicações muito materiais e incipientes das pessoas. Então, hoje, o cara não tem mais por que ir para a rua porque o ônibus passa na casa dele. Ele não vai mais que não tem asfalto porque ele tem asfalto. Pelo menos o morador da cidade, né? Nós, sei lá, vamos lá, não vou dizer nós, mas eu diria que a esquerda empurrou os trabalhadores para dentro de casa. Tirou da rua, digamos assim. Se tivesse conscientizado, talvez não. Eu vou te dar um Se tivesse conscientizado, talvez o próprio trabalhador sairia para a rua em busca de mais. Exatamente, exatamente. E a gente não soube responder em 2013 também. Aquilo criou uma semente ali que foi colhida em 2018. Então, é complexo, né? Não tem uma resposta só para isso. Mas o povo brasileiro é conservador. Desde sempre. Sim, o homem médio nosso é conservador. Ele... E a esquerda não deveria ter uma inteligência para lidar com isso, porque no fim das contas é o povo quem decide, né? Sim, mas nós temos muito mais, eu acho, às vezes... Às vezes não é um pouco de arrogância nossa, que ele não é assim e acabou. Acho que tem isso, mas eu acho que também temos mais princípios no sentido de nós não vamos dizer uma coisa que a gente não acredite. Não vamos enganar. Entendeu? Sim, porque esses caras aí, eles falam qualquer coisa. Sim. Eles falam qualquer coisa. E se algo... Dá um exemplo. Os caras estão aí movimentando tudo pela castração química e tal. Uma coisa que... o abuso sexual, e especialmente de crianças, é uma coisa que... unifica a sociedade. Todo mundo acha abjeto, né? Eles vêm com pautas assim, mas aí tu pega o Gabriel Monteiro lá, o vereador do Rio que ficou preso, aí eles defendem. Então, calma aí. Exato. Então, é só para alguns, não é para outros, né? Então, eles não têm medo de falar qualquer absurdo, de não ter preocupação, como é que aquilo se dá na prática, como é que... Entendeu? Tem coisas que não tem como elas irem para um nível de só uma lei lá que vai resolver. Tu precisa... estruturar o sistema para dar conta, enfim, né? Então, eles não têm muitas questões a responder. Muito pudor, assim. Muito pudor. E nós temos muitos. E eu não sei se a gente está errado de ter muitos, sabe? Pois é. Mas a verdade, no fim das contas, não está fragilizando a esquerda, ou prejudicando, enfraquecendo, talvez? Como levar a verdade, Laura? Como levar a verdade e fazer com que o periférico entenda qual é a verdade? É que tem uma questão que eu fico pensando muito assim, sabe? E até me acalmou um pouco o coração. Que a gente, como viveu ali 10, 15 anos de governos populares, a gente acha que agora nós estamos vivendo uma anormalidade. Mas, na verdade, e depois os governos FHC, que também foram períodos de normalidade, digamos assim, então dá 20, 30 anos de normalidade.
Mas, na verdade, o normal do Brasil é essa confusão. Essa aí. Não é o contrário disso, né? O normal do Brasil... Então, na história é essa confusão. É a Revolução de 30, né? É o golpe do Getúlio, é a volta do Getúlio, é o Jango que se elegeu lá com varre vassourinha, a ditadura militar, 21 anos. Então, o normal do Brasil é a normalidade. Então, assim, nós não temos o costume da democracia e a nossa política é um ambiente muito violento. Apesar da gente ter conquistado 30 anos, quase 30 anos de uma certa calmaria. Sim. Sabe que eu sou um advogado trabalhista, né? Então isso me incomoda um pouco. Tu falou um pouquinho, eu fiz um estudo um tempo atrás sobre os sindicatos. Eu não sei se tu já foi sindicalista ou não, mas se tu for, talvez tu vai ficar um pouquinho bravo comigo. Mas veja bem, eu não sou contra os sindicatos, para deixar claro. Eu sou contra, às vezes, a forma com que eles têm atuado, tá? Vou te explicar rapidamente, assim. Eu trabalho prioritariamente contra bancos. Então, eu trabalho com o trabalhador bancário. Uhum. Em 2018, primeiro veio a reforma trabalhista. Por quê? Porque o sistema e o poder real, ele trabalha a médio e longo prazo. Ele não se preocupa muito com o amanhã, né? Então, em 2017, saiu a reforma trabalhista, que tirou direitos dos trabalhadores. E ainda a própria reforma trabalhista, ela possibilitou que a Constituição pudesse ser desrespeitada, digamos assim, falando numa linguagem mais tranquila, tá? Em 2018, em novembro de 2018, teve uma convenção coletiva que ferrou com os bancários, que foi o fim da 7ª e 8ª hora. Por que eu estou te falando isso, Laura? Porque eu fui bancário também e eu sofri isso. Só que o sindicato dos bancários, que tu deve conhecer as pessoas aqui de Porto Alegre, eu tive problema aqui com eles na época, inclusive uma amiga minha ficou chateada comigo, porque eles tiveram que dar 1 milhão de explicação. Por quê? Nós tínhamos um grupo de, 200, 300 pessoas do sindicato ali, eu era um bancário só, mas eu já era advogado, eu já tinha formação, né? E aí eles colocaram no jornal, inclusive, eu estou te contando essa historinha para tu entender por que eu fui estudar sobre isso, tá? Eles colocaram no jornalzinho uma perda violenta de um direito como se fosse um benefício. Que foi o seguinte: todo bancário tem direito à 7ª e 8ª hora se ele não tiver cargo de confiança, certo? E o cargo de confiança não é o banco quem diz, é a lei quem diz. Então, se ficou comprovado que não tem cargo de confiança, que era puramente operacional, vai receber nos direitos trabalhistas 7ª e 8ª hora. Só que quando tu trabalha em banco, tu ganha uma gratificação de função quando tu passa 8 horas. A gratificação de função, Laura, às vezes ela é menor do que se tu ganhasse 2 horas a mais. Mas é para não pagar hora extra, tá? Se tu ganha essa gratificação de função e lá na justiça tu comprovou que tu tem direito à 7ª e 8ª hora, essa gratificação de função que o banco te pagou durante o tempo que tu trabalhou, ela pode ser descontada do cálculo final. Mas são verbas distintas. Inclusive tinha a súmula do TST dizendo que não poderia descontar uma verba de outra. Sabe que lá, paguei errado, mas não tem como pegar daqui, só posso descontar. Se tu ganhou hora extra, eu só posso descontar de ti hora extra. Eu não posso descontar de uma outra verba qualquer, certo? Mas possibilitou isso. Inclusive é inconstitucional, tá? Por quê? Porque a convenção coletiva, segundo a Constituição, ela só pode existir para melhorar a posição do trabalhador, nunca para suprimir direitos. Nesse caso, suprimiu, tá? Mas já foi aceito, os juízes estão aplicando. Só que não houve um dia de luta. Porque na reforma trabalhista, não sei se tu lembra, o diretor sindical, ele perdeu a estabilidade. Então eu não sei qual foi, ninguém sabe qual foi a negociação que foi feita, mas que o bancário perdeu a 7ª e 8ª hora. Esse foi o ponto crucial, tá?
E aí eu, fiquei chateado e tal, eu fui estudar um pouquinho sobre sindicatos e tal, lá da origem e tal. E aí me parece que o sistema é muito inteligente, né? Porque o sindicato começou sendo seus componentes presos, tiravam da sociedade e tal. E aí, quando ficou impossível para o sistema segurar a reunião dos trabalhadores por melhores condições de vida, eles legitimaram, trouxeram para dentro do Estado. Mas quando tu traz para dentro do Estado, tu controla. Se está fora do Estado, um juiz diz que tu não pode fazer greve, tá, mas está fora do Estado, então tu traz para dentro e controla. Entende? Eu fiquei um pouco chateado porque me parece que quando não era regulamentado o sindicato lá atrás, havia uma sensação de pertencimento maior. E isso acabou, me parece. E aí até fiz um artigo e tal na época, dizendo que os sindicalistas, claro, eu estava muito puto naquela época, né? Tipo, aqueles sindicalistas eram uma aristocracia operária, que eram operários, mas que se contentavam com o resto que caía da mesa dos poderosos, entendeu? Porque ainda assim estavam um pouco acima. E aí foi vendido como se fosse uma coisa boa, porque não perderam a gratificação de função, mas não foi uma coisa boa, foi horrível. E aí, claro, eu botei, eu falei e tal, fiquei chateado, e aí deu um bafafá aqui em Porto Alegre. Como fazer para que o trabalhador participe mais, não deixe só na mão de meia dúzia? Não sei se tu me entendeu. Claro. Te contei toda essa história Sim. para fazer com que eu, que estou sendo prejudicado lá na ponta, como eu faço para participar? Na verdade, esses dias um colega falou uma frase que eu disse assim, vou começar a usar, que eu gostei. Vivemos nesse estágio do sistema que nós estamos, uma crise do ente revolucionário, né? Que é o trabalhador. Uma crise de várias formas, de identidade, de consciência. Então, por exemplo, eu sou servidor de carreira do município. Dos colegas todos que foram chamados junto comigo, foram convocados junto comigo, só eu me sindicalizei e mais um. No sindicato dos municipais aqui, o SIMPA. O resto ninguém se sindicalizou. Porque as pessoas não veem sentido no sindicato, elas têm medo de ser perseguidas. Então, elas acham que se elas forem participar das coisas, né, elas vão sofrer algum tipo de sanção do patrão. Então, é muito complicado, né? Se for privada, quem trabalha em privada é pior ainda, né? Então, e isso reflete diretamente na crise também dos sindicatos, né? Sim. Então, hoje, depois da reforma da trabalhista do Temer, aí, inclusive só sobreviveu os sindicatos que tinham organização de luta, assim. Sim. Sindicatos que estavam ali sim. só vivendo do imposto sindical, acabaram. Perfeito. Não, né? Então, isso prejudica muito que a gente consiga fazer debates importantes. E também há uma desatualização programática, aí talvez quem assistiu me critique, mas eu acredito, da concepção hoje do movimento sindical sobre si próprio. E, para mim, o maior exemplo disso foi a proposta do governo de regulamentação dos Ubers, que os Ubers odiaram. Então, assim, aquilo foi discutido com as centrais, né? Então, assim, tu vê que há uma baixa compreensão, e eu vejo que o movimento sindical tem tentado entender, tem tentado dialogar com esses novos trabalhadores, entender a nova dinâmica do mundo do trabalho, mas não é fácil. É difícil também porque o sistema, ele fala muito agora sobre o empreendedorismo e tal, claro, né? Aí o Uber é o empreendedor, fica bem complicado. Sobre novas lideranças, Laura, eu tenho a impressão, vamos lá, tu pode me corrigir se eu estiver errado, tá bom? Uhum. Mas eu tenho a impressão que existe um número X de eleitores da esquerda. Um número X, tá bom? E a gente precisa, claro, de novas lideranças, né? Mas a gente precisa de novas lideranças para buscar o cara que está fora desse número X de eleitores. Porque senão só vai dividir o voto contigo. Não sei se tu me entendeu. Sim. Como fazer isso?
Tu tem um pensamento sobre isso, uma ideia? Na verdade, tu não é o processo histórico é que produz lideranças. Perfeito. Né? Então, tu não tem um Getúlio Vargas e um Lula quando tu decide ter. Eles Sim, nascem. O próximo Lula não sei nem se já nasceu. E se nasceu, te garanto que ele tá jogando Minecraft, tá fazendo alguma coisa assim, entendeu? Tendo um Dix, que agora tá na moda aí, fazendo alguma coisa desse sentido ainda. Então, porque o processo histórico é que vai talhar, como a gente fala, né? Lideranças para aquele período histórico, né? Eu compreendi a tua pergunta. Como é que a gente faz para ter lideranças que dialoguem de maneira mais ampla? Isso. Né? Mais ao centro. Isso. Políticos que estão deslocados das massas mais à esquerda ou mais à direita tentam buscar ocupar esse espaço. Hoje eu olho o cenário brasileiro, inclusive eu não vejo nenhum com essa capacidade maior. Talvez o João Campos, né? Mas assim, né? Não há uma liderança assim, né? mais ampla. Mas também é importante a gente entender que a gente às vezes fica procurando algo olhando para trás. Mas talvez a necessidade do presente, do futuro, não seja exatamente como foi a resposta que se deu lá atrás. Um maior exemplo disso é a gente olhar a própria construção do Lula. O Lula, que surge ao fim do período da ditadura militar, não é a síntese de quem lutou para derrubar o sistema. Não, nunca foi. A síntese de quem lutou para derrubar o sistema, desde o início, eram intelectuais de esquerda, né, até militares no início, lideranças. Né? Ele nasce com um novo sindicalismo, que é fruto do fim do processo, da decadência do processo. Né? Então, também acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque não é pelos caminhos tradicionais que a gente conhece e no diálogo tradicional como a gente conhece que vai se dar. Porque essa disputa se dá num mundo mais fragmentado, mais segmentado. Quem estuda e pesquisa a comunicação, né, entende exatamente esse processo, né, da indústria cultural. Tu segmenta para potencializar a venda. E essa é a lógica das redes sociais, por exemplo. Por isso que as pessoas estão cada vez mais fechadas em bolhas e se torna cada vez mais difícil furar as bolhas. Porque as pessoas estão consumindo aquilo que elas dizem para os algoritmos que é o que elas vêm para consumir, né? Então, bom, como é que tu vai criar uma figura que fure isso? Bom, essa é a pergunta de milhões. Essa é a pergunta para nós e para eles. Exatamente. Né? Porque assim como eles têm o Bolsonaro, depois do Bolsonaro, o que eles têm mais do que isso? E nós temos né? Lula. E nós também olhamos o que mais tem depois disso. Temos algumas ideias, eles têm outras, mas, né? O que fura de verdade a bolha? São dúvidas. E também é muito difícil o novo aparecer quando o velho ainda não foi embora, né? Então também passa por um período claro. Então eu acho que tem tudo disso junto, né? E eu acho que falta no mundo hoje para a esquerda uma referência no mundo, né? Veja bem, a esquerda brasileira, ela se constituiu tendo como referência no início do século o processo que ocorria na Europa, com a União Soviética. Na segunda metade do século XX, teve a experiência chinesa, cubana, né? Esses dias eu estava vendo um videozinho do Jânio Quadros, homenageando o Che Guevara, né? Então, assim, o mundo tinha muitas novidades, estava chegando a televisão. Então, hoje nós vemos talvez um período, eu avalio de maneira chula, assim, um período muito parecido com o período que nós vivemos na metade do século XX. Um período onde nós tínhamos ali a chegada da televisão, do refrigerante, do chiclete, do rock and roll, a libertação das mulheres, da autonomia dos seus corpos, uma revolução cultural. E hoje nós vemos um período bem parecido com isso, assim, né? No sentido do poder da internet, inteligência artificial, as redes sociais, como elas conectam e ultrapassam barreiras, o questionamento do papel do Estado, porque o Trump assumir com Elon Musk e todos aqueles CEOs dos maiores Big Techs na primeira fila, é uma ameaça direta ao multilateralismo, né? Às fronteiras, às ideias de Estado-nação, de democracia no mundo. Então, num mundo tão difuso, num mundo tão confuso como nós vivemos hoje, né? Como é que tu constitui um outro referencial? No momento onde a esquerda não tem um referencial cultural. Nós temos talvez a China como referencial econômico, mas o que nós temos de referencial cultural hoje? Né? Nós não temos. Então, isso também dificulta, né? Movimentar, porque as pessoas movimentam pela materialidade dos seus anseios, mas também pela esperança de seus corações. Perfeito. E como é que tu toca isso, né? Sim, perfeito.
Eu acho que está quase acabando. A Laura tem outro compromisso. Falta 50 minutos, né? já foi 50, né? 50 minutos. Tá, ô Laura, a gente vai então pro fim, mas tu tem que me prometer que tu vem outro dia Claro, aqui. será um prazer. Pra imenso. gente conversar, porque, olha, eu adorei e tô aprendendo bastante também. Será um Tem prazer muita imenso. coisa aqui que tu me fez refletir e tal. Muito legal. Então, assim, a gente tem um roteirinho para terminar, tá bom? Perfeito. Porque tu tem agora tô um agendado. compromisso. Vamos lá. Pergunta que não saiu que tu esperava que saísse. Teve? Se não teve, tu pode fazer a pergunta e responder. Se teve. Bah, Sim. não teve. Eu vim muito aberto, assim, pra... Ah, legal. Show de bola. Um recadinho pra galera que nos assiste. Tu pode fazer para um cortezinho na 6, Bill? Não sei. Aí tu manda pra galera aí. Não, eu acho que assim, quem nos assiste é gaúcho, é do Rio Grande do Sul. Acho que a gente tem também um período bem intenso. A gente terminou falando das Big Techs, né? Mas é um período bem intenso sobre a reconstrução do nosso estado. Né? É uma disputa muito forte sobre os investimentos que aqui vieram, as expectativas dos setores sociais e aquilo que está sendo entregue. Né? Eu, particularmente, a gente nem entrou nesse tema, né? Mas Sim. moro num bairro que foi atingido pela enchente, eu fui atingida pela enchente. E o governo federal mandou um volume de recursos nunca visto na história do Brasil, como o Lula gosta de dizer, né? 111 bilhões de reais. E a gente vê aí uma dificuldade do governo estadual garantir a execução dos projetos, os prazos para a execução das obras, e uma disputa muito forte de narrativa através das redes do que significa isso. Né? Ao mesmo tempo que o governador que se projeta candidato a presidente se coloca gastando valores consideráveis do recurso público para propaganda. Então, do próprio Fundo da Reconstrução, ele usou 28 milhões de reais para fazer propaganda do Rio Grande do Sul em outros estados. Nas últimas 48 horas, está bombando nas redes sociais aí, o tema do filme da reconstrução. Eu ia te perguntar sobre isso. Um filme que tem como nome o slogan da campanha dele. Todos nós por todas nós. Um filme que ele é o herói porque ele aparece todo o tempo, abraçando velhinho, beijando cachorro, enterro de anão, passar de boneca, né? no filme. Tá em todas as salas de cinema. Então, tu vai esse final de semana, né, com a tua companheira, né, com os filhos, não sei se tem filhos, assistir um filme no Prédio Belas, vai estar lá, a gente passar o filme, vai passar um trailerzinho de 45 segundos do Leite, lá emotivo, salvando o Rio Grande do Sul. Pô, é um atentado, primeiro, ilegal, fere a lei da improbidade administrativa, utilização de recurso público para promoção pessoal, fere a questão da impessoalidade, e descompromisso com o que está ocorrendo. Né? Quem está perto de DIC tem medo que, se chover de novo, que atinja, né? Os diversos auxílios na transição entre o período das pessoas perderam as casas e irem para suas casas efetivas, que não estão sendo colocados. Porto Alegre acabou de encerrar o período do auxílio emergencial para moradia. Né? Acabou. E as pessoas ainda não tiveram as casas, porque o que tinha de casa para ser vendida por compra assistida foi vendido. Algumas ainda estão sendo, mas a demanda é muito maior. As pessoas precisarão aguardar as construções ficarem prontas para elas irem para casas novas. Então, como é que tu faz esse processo? Né? Então, há a forma como o sistema político brasileiro ele também se dá, ele acaba calendarizando as ações, pensando só em eleições, não em processos mais estruturantes, e isso é muito nocivo, né, à formação do Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, Laura, eu preciso que tu pegue a tampinha. Tu viu que tem um vidro ali embaixo, né? Não vi? Aqui embaixo. Agora eu vi. E tu viu que tem um furinho na mesa ali, né? Então, todo convidado nosso, depois que ele dá... Porque um gole cast, tá? Porque o conhecimento é sempre do nosso convidado, a garrafa cheia dele. E a gente pede sempre que ele deixe um gole do conhecimento para nós. Para corroborar a isso, a gente pede que também o nosso convidado deixe a tampinha daquilo que ele bebeu aqui para nós, como se fosse um símbolo da tua energia que vai ficar com a gente aqui. Então, Bill, tu vai fazer o videozinho? E eu também preciso que tu me diga uma música para a gente colocar nesse cortezinho que a gente vai fazer contigo, colocando a tampinha. Uma música? Nossa. Calma aí. Deixa eu colar. Tu que manda, isso aí. Deixa eu colar. Vou abrir aqui meu Spotify e ver o que eu tava ouvindo. Vamos ver aqui. Coloca aí Munrado de Sabotagem. Ah, legal.
E aí, como é que põe? Agora tu fica à vontade, é só tu ir ali e largar, o Bill vai fazer um videozinho. Eu achei que tinha uma complexidade, eu achei que eu tinha que acertar. Não, tu só vai ali colocar, depois nós vamos fazer um cortezinho disso e colocar lá no Instagram com a música que tu escolheu. Show de bola. Aí, show de bola. Eu achei que eu tinha que acertar ali, aí ia ser muito difícil, ia ter uma habilidade que eu não tenho. Não, Deus livre. Então, assim, Laura, obrigado por ter aceitado. Eu sei que a tua vida é uma correria, deve ser, eu nem imagino que seja. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por passar um pouquinho do teu conhecimento para nós. Foi uma honra te ter aqui. Espero que tu consiga voltar em outro momento para a gente continuar a nossa conversa. Senhor, é um prazer imenso. Agradeço muito o espaço. Adorei a nossa conversa. Legal. E estou à disposição para voltar. Um abraço enorme aí em quem nos acompanhou hoje. Show de bola. Ô, Bill, finalizando então na 1? Salve, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa tanto quanto eu gostei. Aprendi um monte hoje. Depois, eu sempre esqueço de pedir pra galera seguir nós, né, Bill? Segue nós no Instagram, no Spotify, onde mais, Bill? No YouTube, se inscrever no YouTube, eu ainda não estou acostumado com essas coisas. Se inscreve no YouTube, no Instagram, segue nós, no TikTok e no Spotify. É isso, Bill? Então, beleza, até a próxima. Obrigado, galera.